pessoal, como vai? Aqui é a professora Jaqueline, estou aqui com vocês novamente para que hoje nós façamos alguns exercícios sobre pontuação da banca IBFC. Na realidade, o tema é pontuação. Contudo, eu trouxe apenas exercícios de vírgula. Por quê? Porque vírgula é o sinal de pontuação mais cobrado nas provas, ok? Então é ele que a gente precisa assim trabalhar mais, tá? Os outros, quando cai alguma coisa, é reticências, né? É a questão da ênfase que a exclamação pode dar em uma frase, então é bem mais tranquilo para que você consiga responder. A vírgula, ela exige que você saiba algumas regrinhas, por isso que a gente precisa praticar mais os exercícios de vírgula, ok? Então vamos começar. Vamos fazer o primeiro exercício da banca IBFC do ano de 2018. Pode, no futuro, pedir guarda, pensão, são muitas consequências. O termo em destaque encontra-se entre vírgulas, uma vez que é um. Vamos lá, primeiro vamos ver o que significa, o que é esse termo em destaque. Então, no futuro, é uma expressão que fala sobre o quê? Sobre tempo. Nós vamos classificar esta expressão como adjunto adverbial de tempo. Por quê? Porque ela imprime a circunstância de tempo a essa oração, tá? E aí, quando eu utilizo esse adjunto aqui, na realidade, a posição original dele é no final da frase. Pode pedir guarda, pensão no futuro. É esta a posição original do adjunto adverbial de tempo. Porém, o autor do texto resolveu antecipar esse adjunto para ali o meio da frase. Na realidade, ele intercalou o adjunto no meio da frase, no meio da oração. Isso pode ser feito, não tem nenhum erro, não tem nenhum problema. E aí, como ele é um adjunto adverbial intercalado, a gente pode utilizar então a vírgula para isolá-lo do restante da oração. Por que pode? Porque como ele tem apenas duas palavras, né? O uso da vírgula para isolar o adjunto adverbial do restante da oração é facultativo. Se ele tiver 3 ou mais palavras, o uso da vírgula será obrigatório. Aqui, 2 palavras, uso facultativo. O autor preferiu, então, utilizar, ok? Então, é essa a explicação. É por este motivo que o termo no futuro está entre vírgula, porque ele é um termo que está antecipado, ele está intercalado na oração, desempenhando aí a função de adjunto adverbial de tempo, ok? Se eu coloco essa expressão no início da oração, eu também posso utilizar a vírgula, o uso será facultativo. Por quê? Porque ele tem 2 palavras, é uma expressão que tem 2 palavras. Então, se eu falo assim, no futuro pode pedir guarda, pensão, eu posso colocar a vírgula depois do futuro ou não, ok? Então, vamos lá. Letra A. Elemento que compõe uma sequência enumerativa, o no futuro compõe uma sequência enumerativa quando você está enumerando, por exemplo, eu fui no mercado, comprei maçã, banana, laranja, isso é enumerar. Aqui, em no futuro, eu não tenho uma enumeração, então não pode ser a letra A. Letra B, aposto que explica na oração a noção de tempo. O que é aposto, gente? Aposto é um termo que é colocado depois de um substantivo explicando algo sobre ele. Aqui eu não tenho um aposto, tá? Porque o no tempo não explica nada do pode, que inclusive é um verbo. Aí a pessoa pode até olhar, né, aqui para essa questão da noção de tempo e se confundir, mas aqui eu não tenho aposto, então não pode ser a letra B. Letra C, adjunto adverbial deslocado da ordem direta da oração. Como eu falei com vocês, a posição original do no futuro é no final da frase, no final da oração. Isso é regra, é a posição em que as palavras aparecem em uma frase. Tá? E aí, como ele está deslocado, ele está intercalado ali no meio da oração, a gente então colocou a vírgula. Essa opção
tá certa, mas vamos ler a próxima para ver se a nossa letra C é realmente a verdadeira. Letra D. Termo de caráter expletivo com noção de intensidade. Termo de caráter expletivo significa que é um termo que vai dar o quê? ênfase. Existe ênfase no futuro? Não, existe especificação de tempo, existe circunstância de tempo indicado, ok? Então, realmente, a nossa resposta certa é a letra C. Tá certo? Então, gente, essa parte desse adjunto adverbial deslocado é muito importante que você entenda, é muito importante que você guarde, tá? Essa vírgula, quando o adjunto está no início da oração ou quando ele está intercalado na oração, ela vai ser obrigatória a partir de 3 palavras. Agora, quando eu tenho uma, quando eu tenho 2, eu posso colocar vírgula ou não, uso é facultativo, ok? Continuando, considere o período e as afirmações abaixo. Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos. Olha só, gente, aqui eu tenho então uma frase e 2 afirmações sobre essa frase. Então vamos lá. Vou ler a primeira afirmação para a gente poder voltar na frase e fazer a análise. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido. Então vamos lá. Se a oração subordinada, então eu tenho que identificar qual é a oração subordinada, não é? Então vamos lá. Ó, eu estou falando sobre quem? Eu estou falando sobre os estudantes. Estou falando sobre os estudantes. Qual é a informação principal que eu tenho aqui sobre os estudantes? Que eles sentem-se mais dispostos. Mas quando? Mas que estudantes que se sentem mais dispostos? Aqueles que praticam atividades físicas sempre. Então aqui eu tenho 2 orações nessa frase. Qual que é a oração principal? A oração principal é os estudantes sentem-se mais dispostos, mas não é qualquer estudante, são os estudantes que praticam atividades físicas sempre. Esta oração aqui, ela é subordinada à oração principal. Por quê? Porque ela só tem sentido relacionada com a oração principal. Ela depende da oração principal para ter o seu sentido transmitido, para ter a sua ideia transmitida, tá? Então, ela é uma oração, por isso, subordinada. Então, voltando aqui na nossa afirmação, ele fala assim, ó, se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido. Será que se eu coloco vírgula aqui e se eu coloco vírgula aqui, o sentido não será alterado? Vamos lá, vamos pensar. Olha só, eu não estou falando de qualquer estudante, eu estou falando dos estudantes que praticam atividades físicas sempre. Então aqui eu estou fazendo aqui uma declaração, estou caracterizando os estudantes, por isso eu vou chamar de oração subordinada adjetiva, iniciada aqui pelo pronome relativo que. E eu vou chamá-la de oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê que ela é uma oração restritiva? Porque ela restringe. Porque não são quaisquer estudantes. São os estudantes que praticam atividades físicas sempre. Então, toda vez que eu tiver aqui uma oração subordinada, iniciada pelo pronome relativo que, caracterizando o substantivo lá do sujeito, eu terei então uma oração subordinada adjetiva e se eu não tiver vírgula, ela será restritiva. Por quê? Porque ela está restringindo quais são os estudantes
que sentem-se mais dispostos. Quais são? São aqueles que praticam atividades físicas sempre. Por isso, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela restringe o sentido de estudantes, ok? E essa oração, ela será iniciada pelo que e não terá vírgula. E o que vai acontecer se eu colocar vírgula? Então, gente, eu apaguei aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho, então, aqui a oração principal e a oração subordinada. Como eu falei com vocês, que praticam atividades físicas sempre é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque está restringindo os estudantes. Está falando aqui que não é qualquer estudante, são os estudantes que praticam atividades físicas sempre. E se eu colocar vírgula aqui no início e no final dessa oração, será que vai haver alteração de sentido ou não? Então vamos lá. Quando eu coloco a vírgula, eu tenho uma modificação de sentido sim. Por quê? Porque eu estou dizendo, os estudantes que praticam atividades físicas sempre, o que eu estou fazendo? Eu não estou mais restringindo, eu estou explicando como se todos os estudantes praticassem atividades físicas sempre. Então eu disse, os estudantes que praticam atividades físicas sempre, sentem-se mais dispostos. Aqui, no segundo caso, colocando vírgula aqui no início da oração e no final, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma explicação sobre os estudantes, como se todos os estudantes praticassem atividades físicas sempre. Entendido? Então, toda vez que você coloca vírgula ali na oração subordinada adjetiva, você está explicando o termo anterior, dizendo que todos aqueles elementos, todos aqueles seres, né, têm a característica que é colocada pela oração subordinada. Então, todos os estudantes praticam atividades físicas sempre. Como teve alteração de sentido da oração sem vírgula para a oração com vírgula, eu não vou marcar a primeira opção aqui, né, a primeira frase, como verdadeira. Ela é falsa. Por quê? Porque se eu coloco a vírgula ali iniciando e terminando a oração, eu terei a alteração de sentido, tá certo, gente? Essa explicação aqui, né, sobre a questão de uma oração subordinada adjetiva iniciada ou não por vírgula, é muito importante que você entenda, tá? Porque costuma ser cobrado em prova, tá bom? Agora a segunda frase, deveria ter sido usada a próclise. O que é próclise, gente? É quando a gente coloca o pronome ligado ao verbo antes do verbo. Por exemplo, se eu falo assim, ó, eu me chamo. Eu fiz a colocação do pronome antes do verbo. Então, toda vez que o pronome estiver antes do verbo, eu terei uma próclise. E se o pronome estiver depois do verbo, eu terei uma ênclise. E se ele estiver no meio do verbo, que é uma forma que nós não utilizamos assim no dia a dia, né? Mas eu terei uma mesóclise. Tá? Esses elementos aqui são lá da aula de colocação pronominal, tá tudo explicadinho para vocês, ok? Só para a gente poder repassar aqui e relembrar. Então, ele pergunta, né? Ele afirma, deveria ter sido usada a próclise nessa frase. Aqui, eu não tenho as vírgulas, né? Vamos tirar essas vírgulas aqui para não confundir a gente. Esse ser, que é o pronome, será que ele deveria ter sido usado aqui na posição de próclise, em vez de ter sido usado na posição de ênclise, como está aqui? Sim, ele deveria ter sido colocado na posição de próclise. Por quê? Por conta do adjunto adverbial de tempo sempre. Toda vez que eu tenho um verbo pronominal como sentem-se e antes desse verbo eu tenho um adjunto adverbial, eu vou atrair, eu vou colocar esse pronome perto do adjunto. Então, esse pronome ele vai ficar antes do verbo. Isso é uma regra, tá? Então, os adjuntos adverbiais,
eles acabam atraindo o pronome para perto deles e por isso eles vão ficar antes do verbo, tá certo? Sendo assim, a segunda afirmação aqui, ela é verdadeira. E a nossa resposta é a letra B. A primeira afirmação, dizendo que a gente não teria alteração de sentido, é falsa, porque se eu coloco a vírgula, eu deixo de restringir e passo a explicar, e aí há alteração de sentido. E a segunda frase, então, realmente, como eu tenho esse adjunto adverbial de tempo, ele atrai o pronome e o pronome passa a ficar, então, antes do verbo e não depois aqui, como ele está, tá certo? Então, resposta certa, letra B. Próximo exercício. No trecho, escreva para vocês, jovens, há uma regra que justifica o emprego da vírgula. Esta regra se refere ao... Aqui, então, eu tenho esta vírgula e ele está perguntando qual é a regra que justifica o emprego desta vírgula. Vamos olhar para a frase e analisar. Escrevo para vocês, jovens. Aqui alguém está falando que escreve para vocês, jovens, conversando, falando com os jovens. E aqui, então, este termo é o termo usado para invocar o interlocutor, que é a pessoa com quem se conversa, tá? E aí, este nome chamado para invocar o interlocutor, para chamar o interlocutor, para chamar a pessoa com quem eu converso, eu chamo de vocativo na língua portuguesa. É o nome que eu estou chamando. Pode ser um nome próprio, pode ser uma palavra, pode ser um apelido, pode ser uma palavra que especifica a pessoa. Por exemplo, eu estou no ônibus e falo motorista, eu quero descer. Então, motorista é o nome, é o substantivo pelo qual eu chamei, eu invoquei aquele profissional, então é um vocativo. E o vocativo, ele deve ser isolado por vírgula da oração sempre. Se ele estiver no início da frase, vocativo, vírgula. Se ele estiver no meio da frase, vírgula, vocativo, vírgula, continua a frase. E se ele estiver no final da frase, vírgula, vocativo, ok? Então essa regra a gente não pode esquecer. Toda vez que você chamar alguém, vírgula depois, tá bom? Então essa regra se refere a quê? Ao sujeito, ao vocativo, ao adjunto de nome? Não. Ou adjunto adverbial, como nós já conversamos. Letra B, vocativo. Gente, agora vamos fazer o último exercício. Assinale a opção em que se percebe um erro pela presença da vírgula. Letra A. Outro princípio da humanidade essencial é o cuidado. Aqui, nesta frase, eu tenho um verbo, que é o é. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Nós sabemos que a oração ela é composta por sujeito e por predicado. O sujeito é o ser, é o termo sobre o qual eu faço alguma afirmação. E o predicado é aquilo que eu afirmo, é aquilo que eu falo sobre o sujeito. Então, nós temos que identificar aqui nessa frase, para poder conseguir resolver esse exercício, qual é o sujeito e qual é o predicado. Sujeito é sobre quem eu estou falando. Sobre quem eu estou falando? Sobre o que eu estou falando? Sobre o outro princípio da humanidade essencial. Este é o sujeito da nossa oração. E o que eu estou falando sobre ele? Eu estou falando que o outro princípio da humanidade essencial é o cuidado. Então, o cuidado é aquilo que eu afirmo, é aquilo que eu falo sobre o sujeito. Portanto, é o cuidado, é o predicado desta oração. E o que eu tenho entre o sujeito e o predicado? Uma vírgula. E esta vírgula constitui um erro. Nós não podemos ter vírgula separando os termos sujeito e predicado em uma oração. Então, uma vírgula aleatória, ela é equivocada. Então, essa frase está errada, tá? Eu só posso ter vírgula entre sujeito e predicado se eu fizer uma intercalação, se eu intercalar, colocar ali uma oração, um termo, um adjunto, mas aí eu tenho que colocar uma vírgula antes desse termo e uma vírgula depois. Aí eu não separo sintaticamente o sujeito e o predicado, mas uma vírgula sozinha
é errado, ok? Então, se esta vírgula aqui está errada, a nossa resposta certa parece que é a letra A, mas vamos analisar as outras opções aí. Letra B, se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer um colapso. Qual é a oração principal? Qual é a informação principal? Eu estou dizendo aqui que ele poderá sofrer um colapso. Ele quem? O planeta Terra. Então, essa é a oração principal aqui. Mas ele não vai sofrer um colapso à toa. Ele vai sofrer um colapso se não cuidarmos dele. Então, ele poderá sofrer um colapso se não cuidarmos do planeta, tá certo? E o que aconteceu? Esta oração, ela foi antecipada. Ela está no início da frase, mas a posição original dela, de acordo lá com os termos, né, da gramática, é no final da frase. Seria assim: o planeta Terra poderá sofrer um colapso se não cuidarmos dele. Como nós antecipamos a oração, toda vez que anteciparmos uma oração, de retirarmos a oração da posição original, colocarmos lá no início da frase ou no meio da frase, o que a gente tem que fazer? Isolar essa oração da oração principal por vírgula. Então, essa frase aqui, ó, ela está correta. Ela não pode ser a nossa resposta, porque a nossa resposta perde a frase que tem um erro, tá certo? Então, agora a letra C. A solidariedade, para existir de fato, precisa sempre ser solidariedade a partir de baixo, dos últimos. Então, para ser solidário, você tem que ser solidário desde quem está lá embaixo, desde os últimos. E aí ele colocou aqui, ó, esses dois termos, né, ligados aqui, separados na realidade por vírgula, que são termos ali que desempenham a mesma função, que tem a mesma natureza, né? Na realidade, um aqui está funcionando como sinônimo do outro, né? Explicando o outro com palavras diferentes. Essa vírgula aqui, ela está correta. Porém, eu tenho aqui algumas vírgulas faltando, né? Por quê? Eu estou falando o seguinte, que a solidariedade precisa sempre ser solidariedade a partir de baixo dos últimos para existir de fato. Aqui eu tenho uma oração que está intercalada no meio da frase, mas a posição original dela é no final, assim como eu falei com vocês na opção de cima. Então, na ordem original, né, seria a solidariedade precisa sempre ser solidariedade a partir de baixo dos últimos para existir de fato. Como foi deslocada essa oração para o meio da oração principal, eu devo isolá-la por vírgula do restante da frase. Então, aqui eu tenho uma vírgula e aqui eu tenho outra vírgula, tá certo? Aí essa frase fica completamente correta. Não é a nossa resposta, porque ele perguntou, ele quer a frase que tem um erro pela presença da vírgula. Aqui tem erro pela ausência e aqui tem uma vírgula correta. Por fim, letra D. Eis, pois, o que é a ética. Nós temos aqui essas duas vírgulas isolando o pois do restante da frase. Eis o que é a ética. Esse pois, ele não tem uma função sintática aqui na frase. Ele é mais assim uma expressão da fala, né, que o interlocutor quis ali utilizar para dar uma ênfase assim ao que ele está falando, tá? E aí, como ele foi colocado ali no meio da oração, mais para dar essa ênfase mesmo, ele foi colocado entre vírgulas, né? E não faz ali nenhuma alteração sintática nem semântica na frase, tá certo? Então esse uso aqui tá correto, não há nenhum problema. Realmente a nossa resposta aqui é a letra A. A gente não pode utilizar a vírgula entre sujeito e predicado. Então isso é muito importante, as pessoas erram bastante, mas você não vai errar mais a partir de agora, ok?
Então, gente, são esses os exercícios que eu trouxe para vocês hoje, para nós praticarmos um pouquinho do uso das vírgulas. É muito bom que você reveja as regras, tá? Porque estar com elas em mente na hora de fazer exercício é importante, porque às vezes a gente costuma internalizar as regras de ler, né, de conhecer, por isso que a leitura é muito importante, né? A gente vai vendo o uso das vírgulas e vai internalizando aquilo ali. Muitas vezes alguns alunos sabem utilizar as vírgulas, mas não sabem explicar por que tem aquela vírgula. Eu sei que tem essa vírgula, mas eu não sei por quê, porque ele acaba que ele já internalizou aquele uso ali. Quando a gente não tem isso, a gente precisa um pouquinho, né, do auxílio das regras para poder guardar. Então, juntou regra, juntou com a prática, com o exercício, você consegue então chegar naquilo que a gente precisa para o dia da prova, tá bom? Então, a gente termina por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido tudo aquilo que eu pude passar para vocês e espero vocês numa próxima aula. Até lá!